Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. Muita gente vive essa luta. Essa aqui não é mole não, minha gente. É aquele vício, o vício que escraviza, o vício que toma a pessoa e deixa a pessoa absolutamente aprisionada. A pessoa não sabe o que fazer para se ver livre disso. É muito difícil, hein? Muito difícil. Uma ouvinte nossa dizendo: por mais que eu busque a presença de Deus, não consigo me libertar do vício do cigarro. A minha luta é intensa, mas meu vício é sempre maior contra ela. Como ficar livre disso? O que fazer quando o vício é mais forte que o nosso desejo de agradar a Deus? Como administrar a culpa que o pecado joga sobre a gente? Qual o caminho para viver o que diz Romanos 12:1? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a menção que o nosso ouvinte faz, que a nossa ouvinte faz ao texto da carta de Paulo aos Romanos. A nossa pesquisa está perguntando a você: você já viveu uma situação em que seu vício era maior que sua vontade de agradar a Deus? E aquela luta que você vive, diz, olha, a pessoa tem um vício. Viciada em quê? Ela é viciada em cachaça, é um cachaceiro, viciado em cachaça. A pessoa quer agradar a Deus, mas a vontade de beber é maior do que a vontade de agradar a Deus. Tá entendendo? Aquela pessoa que, não, a pessoa não bebe não, ela só toma caipirinha. Entendeu? Então o vício dela é a caipirinha, ou então o vício dela é o cigarro, como aqui está. Outros vão dizer assim: não, eu gosto é de charuto. O outro diz: meu negócio é cachimbo. O outro é bingo. Ó o bingo aí, hein? Você disse que o bingo não vinha, é o bingo aí. Não, eu não bebo, eu não fumo, eu só jogo. Toda semana é jogo do bicho, é a Mega Sena, é acumulada, é não sei o que ela. É vício, esse é o ponto. Nós vamos conversar sobre esse assunto. Tem algum vício? Conhece alguém que tem algum vício? Então liga pra pessoa e diz: olha, liga no Debate 93, porque afinal de contas este assunto nós vamos tratar e é a partir de agora. Está entrando no ar Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça 16 de junho de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Estamos juntos no Debate 93. Com a gente no programa de hoje o pastor Gilton de Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo, a missionária Miriam Aires, da Assembleia de Deus Ministério Praça Seca, o reverendo Lael de Alcântara, da Igreja Presbiteriana de Bangu, o pastor César Melo, da Igreja Metodista Wesleyana em Guapimirim. Estamos juntos na 93 FM. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Reverendo Lael, muito bom dia, seja bem-vindo, querido. O senhor destacou a frase: como ficar livre disso? Bom dia, J.R., bom dia, ouvintes que nos prestigiam com a sua audiência. Esperamos em Deus e confiamos em Deus de que tudo aquilo que você ouvirá através desse programa permitirá a sua edificação, fortalecimento da sua fé e também da sua intimidade e comunhão com o Senhor. Amado J.R., sempre prazer estar junto com você, junto com os demais debatedores,
E como vencer isso? Como vencer essa batalha do vício? Mas nós precisamos primeiramente perguntar como é que está sendo esta batalha? Como é que você está encarando essa batalha? O que é que você está fazendo diante dessa batalha? Muitos, JR, acham que a batalha é só orar, é só buscar, é só estar clamando o nome do Senhor, que isso se torne suficiente para ajudá-lo nesta luta intensa contra o vício. Mas eu quero dizer aqui que, não obstante, o caminho correto é esse de buscar, clamar ao Senhor, esse caminho da onde que nós sabemos que o milagre pode acontecer, mas contudo nós precisamos também lembrar que a fé, a confiança em Deus, a esperança, a busca fervorosa não exclui o tratamento médico. Muito pelo contrário. A fé nos leva também a buscar um tratamento de maneira a fortalecer esta busca e essa confiança que nós temos em Deus. Deus é o Senhor da cura, diz o Salmo 103, verso 3. Mas nós precisamos lembrar também que o Senhor Jesus Cristo curou o cego lá no capítulo 9 de João, colocando lodo nos olhos dele. E o lodo nós sabemos que são os remédios que foram criados por Deus, e também há tratamentos que poderão ajudar aí o vício da nicotina a ser curado, a ser libertado. Pastor Gilton de Medeiros, muito bom dia, seja bem-vindo, querido. O senhor está de acordo? Bom dia, JR, bom dia, amigos da mesa, bom dia, ouvintes da 93. Eu acrescento a palavra do pastor Lael que a gente precisa fazer uma distinção entre vícios, que são hábitos, são comportamentos ruins que nós temos, e situações onde há a dependência, como no caso da ouvinte, da dependência química, que aí vai além do simples vício, além do simples comportamento ruim. A pessoa que tem problema com a dependência, por definição, ela será sempre dependente. Usa-se até a expressão cada dia um dia limpo. Então a pessoa que luta contra uma dependência química, e cigarro provoca dependência química, assim como o álcool que você já mencionou, né, o alcoolismo, e mesmo as outras drogas mais pesadas e até ilícitas, elas geram a situação de dependência. E o dependente químico, por definição, ele sempre será dependente. Ele tem que lutar dia após dia para não voltar à dependência, não voltar ao uso da substância que faz com que ele seja dependente. Então, em princípio, a luta passa por essa dimensão da busca da força em Deus, da ajuda de Deus, do milagre de Deus. A gente não pode excluir o poder maravilhoso e o poder sem limites de Deus, que pode fazer qualquer coisa. E também não pode excluir a busca por uma ajuda psicoterápica, uma ajuda médica para permitir ao usuário, o dependente, se libertar. Agora, é preciso fazer essa distinção. Há vícios que são comportamentais e há dependência química, que exige uma outra abordagem. Missionária Miriam Aires, a nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda. Temos aqui então pelo menos duas ações específicas: a questão espiritual, a questão que envolve a nossa própria busca com medicamentos, com tratamentos, com especialistas. São duas vertentes que, até onde eu entendi, elas andam absolutamente juntas. É o que a irmã também pensa? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos colegas aqui da mesa, aos ouvintes. O que os pastores pontuaram aqui é de grande importância, porque tanto é o lado físico da dependência química, quanto também o espiritual, né? E uma das perguntas que a ouvinte fez foi a questão da administração da culpa, o que o pecado joga sobre a gente. Então, uma coisa que eu quero dizer a essa ouvinte e aos demais que estejam passando por este problema, que não negocie com o pecado. Porque o vício, ele é algo muito forte. É como você tentar parar uma locomotiva. Você vai se ver sem forças para aquilo ali. Mas você tentar administrar
essa dependência, esse pecado, porque é um pecado, vício, então é algo muito perigoso. E eu quero usar aqui o que está lá na Bíblia, em Romanos, no capítulo 6, os versículos 13 e 14, que diz assim: nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Então, a determinação em vencer o vício deve ser firme e inegociável. Quero ouvir também a opinião do pastor César Melo. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Estamos exatamente na frase inicial, como ficar livre disso? Muito bem, bom dia, pastor J.R. Vargas, colegas debatedores, todos os amados ouvintes da 93, em especial essa nossa querida ouvinte, que está passando seu drama, sua angústia, sua luta com relação a isso. Mas eu queria inicialmente falar com relação à designação da palavra vício. Todo vício é um ato repetitivo que é inserido dentro desse ato repetitivo uma dosagem de angústia muito grande. Então, toda pessoa, no caso dela, ela é uma pessoa que ela está angustiada por aquilo. Então, o vício dela está levando ela para 3 instâncias. Primeira instância é a instância psíquica, porque ela começa a ter uma dependência psicológica daquilo ali. Ela acha, entende emocionalmente que aquilo é importante para ela. Ela está saciando a sua sede devido a esse problema psicológico que gerou essa questão do vício, no caso do tabaco, do cigarro. Segunda instância, é a instância física, porque toda pessoa que é fumante, ele começa a se debilitar. Nós sabemos, segundo a Organização Mundial de Saúde, que a cada tragada de um cigarro que a pessoa dá, cerca de 4.712 tipos de toxina vai ao cérebro em 7 segundos e a pessoa tem uma falsa sensação de prazer. Então, e a terceira instância é a instância espiritual. Me parece ela como serva de Deus, ela tem conhecimento da palavra. Eu creio aqui que também 2 coisas importantes é bom destacar. Primeiro, que eu concordo e outra não. Eu concordo quando ela diz que ela está lutando para poder se livrar desse vício, que não é fácil. Então, ela está com um problema físico. E segundo, é com relação à parte espiritual. Eu entendo que é um problema físico, psíquico, ok. Mas a parte espiritual ela está deixando de lado no seguinte sentido. Se a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, eu sei que não é fácil. A prática, a teoria, uma coisa é a prática outra. Mas eu sei que não é fácil o que ela está passando, mas se ela se autodeterminar, e eu tenho exemplo de mim mesmo. Antes da minha conversão, há mais de 30 anos atrás, eu fumava, eu era um fumante inveterado. Fumava muito 2, 3 carteiras por dia. Um belo dia que eu aceitei a Cristo, comecei a entender, tive um gabinete com o pastor da época, ele me orientou, disse o que estava acontecendo comigo, simplesmente eu procurei orar, buscar. Quando vinha aquela vontade, eu determinava, não, em nome de Jesus, sou uma nova criatura, eu posso sentir dor, posso sentir frio, medo, o que for, mas eu não vou mais ser escravo daquilo. Mesmo porque é bom lembrar que nós não nascemos com vício. Nenhum ser humano nasce com vício, a não ser que seja uma coisa hereditária, de um genoma, DNA, que é passado de pai para filho, enfim, mas a pessoa não nasce com isso. A tendência, o meio ambiente, as influências de modo geral, faz com que a prática comportamental faça com que a pessoa se torne assim. Eu, quando atendo meus pacientes em consultório, eu digo, já aconteceu casos de tratar uma pessoa fumante e ela simplesmente queria de qualquer maneira, tentou tudo, inclusive algumas coisas que são injeções, e não deu certo. Acabou que nós ajudamos a tratá-la terapeuticamente. Hoje, na modernidade, nós temos questões espirituais que trata a pessoa com certeza na igreja, se a pessoa tiver fé, crê, Deus vai fazer isso, e também questões terapêuticas que vai ajudá-la a se livrar desse mal. Essa é a busca dos nossos queridos e amados ouvintes, e dessa querida ouvinte que especialmente encaminhou pra gente aqui o seu e-mail, e de tantos outros que nós vamos conversar já dentro do nosso programa de hoje. E a certeza é essa busca de todo mundo, purifica-me. Esta é a purificação, é aquela ajuda de Deus, aquele socorro na hora da angústia. Purifica-me. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Quero estar sempre em tua presença, e é por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Sim, eu quero expressar teu louvor.
mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Jesus. Leva-me para o Santíssimo. Eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça me basta. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Você já viveu uma situação em que o seu vício era maior que a sua vontade de agradar a Deus? 100% dos nossos ouvintes afirmam que já estiveram nessa posição, sim, e alguns deles aqui pelo telefone do WhatsApp 968038319 dizem: olha, eu estou passando por isso neste momento e eu me sinto extremamente mal porque eu vou à igreja, mas tenho por trás um vício que eu não posso falar por ninguém. Eu não posso falar para ninguém desse meu vício, que é o vício do cigarro. Uma outra ouvinte diz assim: meu vizinho tem 14 anos, ele começou a fumar numa brincadeira de amigos, hoje ele está viciado. E o pior, ele vive pedindo dinheiro a um e a outro para poder comprar cigarro. Quando ele não consegue, ele fica nervoso. E uma outra ouvinte diz assim: por favor, falem desses novos vícios que estão acontecendo, como por exemplo o vício das redes sociais, é o que ela pede. Domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 Ô, pastor FM. César, o senhor destacou a frase: o que fazer quando o vício é mais forte que o nosso desejo de agradar a Deus? Verdade. JR, há um texto em Romanos 6, 13 e 14 que diz assim: não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao próprio pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Eu vejo que nós temos na nossa vida um instrumento de justiça, que é o Senhor. Se eu entender e crer que Deus pode fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que eu penso ou imagino, segundo o seu poder que em nós opera, e eu me apropriar desta palavra de coração, crendo, eu tenho convicção absoluta, espiritualmente falando, que Deus vai resolver. Esse destaque, na verdade, quando eu coloco, ela diz assim: o que fazer quando o vício é mais forte do que o desejo de agradar a Deus? Eu acho que ela já está perdendo de 1-0 quando ela declara que o vício é mais forte. É claro, no sentido psíquico e físico mas no sentido espiritual é claro que não. Ela precisa somar forças, ela tem a palavra de Deus, ela tem uma vida espiritual, ela tem família, ela tem amigos, e é uma coisa muito séria, porque o vício, além de ser um ato repetitivo, não prejudica somente a quem tem o vício, mas as pessoas que estão ao redor dela também acabam prejudicando, família, e todos ficam se condoendo por causa daquilo. E é óbvio que ela deve sentir uma pressão quando alguém fala assim: para com isso, você é da igreja e tudo mais, mas ela sabe. Mas quimicamente ela já está envolvida com esse vício. Agora, qual a melhor maneira de tentar resolver isso? É simplesmente ela se fortalecer no Senhor. O que Paulo fala à igreja em Éfeso: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu acho que o que ela está fazendo, o uso, é uma cilada do diabo na vida dela. Então, a partir do momento que ela acredita que ela pode ser livre daquilo ali, ela vai ter toda a possibilidade de ser livre. Sim, querida, você vai ser livre disso com certeza absoluta. Você determine isso em nome de Jesus. Não que você tenha força, mas que o Senhor é a nossa força e Ele vai te livrar.
Concordam, companheiros? Então, JR, deixa eu só levantar um outro lado da questão, porque não obstante eu, Lael, crer no poder de Deus, crer em milagres, e estou há 2 anos no INCA orando por pacientes terminais, porque eu creio nesse poder. Não obstante crer nesse poder, não exclui a possibilidade de todo o tratamento. Eu posso até muitas vezes ter uma determinação muito grande na minha vida e ter fé, e a tal ponto, até mesmo de remover montanhas. Mas há certas situações na vida que, além da fé, o que está se aplicando para mim, pode ser que não se aplique para outras pessoas. Então, na realidade, só encontrar o caminho da fé, excluindo a possibilidade de um tratamento, eu acho isso muito, muito perigoso, porque nós encontramos nas Escrituras Sagradas, e tem o cego de nascença, tem a questão do rei Ezequias, que o Senhor utilizou ali, aquela pasta de figo para curar a vida de Ezequias. Ezequias demonstrou fé? Demonstrou. Ele tinha fé, mas fez a utilização daquela medicação para a sua cura. E alguns vão dizer, não é nem o mais, né? E fez, né? E fez. Tinha fé e fez. Quer dizer, porque a gente, ao utilizar o mais, evidentemente, é só uma conjunção adversativa, né? Estou mudando a adversativa para aditiva, para dizer que, na maioria dos casos, quando a pessoa pondera sobre esse assunto, as pessoas têm noção clara de que você tem que tomar um remédio. Mas existem alguns extremos que a pessoa diz que tem que parar de tomar o remédio. O senhor sabe, o senhor está desenvolvendo um ministério em um hospital, sabe que ao longo dos últimos anos, muitas igrejas e muitos pastores foram impedidos de fazer uma visitação continuada em razão de algumas ações extremas que aconteceram anteriormente. Porque a pessoa ia lá e orava. Então eu vim aqui orar pela sua cura. Aí terminava a oração e dizia assim: você está curado, pode parar de tomar o remédio. JR, me permita só. E às vezes era um remédio que estava lá como fala? Intravenosa, entendeu? E a pessoa tirava aquilo ali. O JR, nós tivemos um caso de um menino de 15 anos que veio de Rondônia para ser tratado aqui no Rio de Janeiro, e ele caiu do cavalo, bateu com o dedo, e daquilo ali ele começou a sentir dor na perna, e como estava sem recurso lá em Rondônia, mandaram o menino para cá, e aí que constataram que ele estava com câncer, precisava amputar a perna, mas o pastor disse para ele: olha, você não precisa amputar a perna não, porque Deus vai curar a tua perna. E aí o câncer estava evoluindo, e chegou um determinado ponto que o hospital mandou um psicólogo para fazer atendimento daquele menino. Ele disse: não vou cortar a perna, porque Deus vai operar. E aí ele disse: não, isso está precisando de uma ajuda de um pastor. Aí me chamou para ir lá, e eu disse para aquele menino: olha aqui, Deus quer utilizar você vivo, porque importa entrar no reino dos céus sem perna do que entrar, do que deixar de fazer a vontade de Deus na sua vida. Se você não operar, o seu câncer está continuando, crescendo, e vai chegar a um determinado ponto que você vai morrer, e a sua morte não vai glorificar a Deus. Mas é uma grande irresponsabilidade, me permito dizer isso em um minuto, é uma grande irresponsabilidade uma pessoa que fala isso. Isso acontece com frequência. Nós tínhamos uma ovelha que estava com problema de leucemia mieloide, a pior que tinha, e eu olhei para ela estava muito amarela, sangue dela praticamente quase nenhum, e eu olhei para ele e disse assim: pastor, estou feliz porque veio um grupo de pessoas aqui na noite de ontem e determinando que eu estou curado, vou dar o testemunho. Eu olhei para ela, eu sabia que ela ia morrer. Eu apenas: querida, você crê? Quem sou eu para dizer que não, já que você disse que pessoas disseram que Deus falou? Se Deus falou, não se questiona. O que já aconteceu? Uma semana depois ela morreu. Agora, cadê as pessoas responsáveis no sepultamento dela que eu fui fazer, em dizer que fui eu que fiz isso? Então, é uma grande responsabilidade. Eu repito o que eu falei inicialmente. Eu trato pacientes, inclusive pacientes com problema alcoólatras, enfim, vícios de todo tipo, inclusive de cigarro, e dá resultado, dá efeito. Porque, claro que nós cremos, não há dúvida, mas Deus, ele usa as pessoas. Como é que eu vou chegar para uma pessoa que é cardiopata e dizer assim: para de tomar um remédio, cardiologista mandou, porque Deus vai te curar? Eu não posso falar isso, a não ser que haja uma convicção de 1000% disso aí. Fora isso, é uma irresponsabilidade. É preciso lembrar, irmãos, que as coisas
como estão sendo pontuadas, elas são complementares e não excludentes. O poder de Deus a gente não pode duvidar e nem negar, mas ao mesmo tempo nós sabemos que todo o conhecimento provém de Deus, toda a ciência provém de Deus, e é Ele quem nos dá as ferramentas da ciência e dos recursos materiais para usar nos processos de cura e nos processos de reabilitação das pessoas. Agora, voltando à questão da dependência, eu acho que o ponto central é a vontade da pessoa. Tudo começa no desejo da pessoa de enfrentar o seu problema. Enquanto o dependente, seja ele do cigarro, seja ele de qualquer outra substância que altere e cause dependência, que altere o sistema nervoso central e cause dependência, qualquer que seja a situação, é preciso começar com a vontade interior da pessoa, a disposição da pessoa de enfrentar a situação e vencer essa situação. Se não há essa disposição, nada será efetivo. Deus não obrigará a pessoa a deixar o vício, a deixar a dependência. A pessoa precisa querer, e quando ela decide que quer, ela então vai em busca das ferramentas, vai em busca dos instrumentos, seja os recursos da fé, seja os recursos terapêuticos, seja os recursos que estão à disposição. Mas começa, JR, eu creio que isso é o ponto central aqui. Começa na vontade da pessoa querer enfrentar verdadeiramente a dependência. Ouvintes compartilhando conosco aqui as suas histórias, eu quero agradecer a cada um deles, uma delas dizendo: JR, eu sou da posse, eu já fui desde esse tipo, viu? Fumei, já bebi, mas a Rádio 93 me ajudou muito e hoje agradeço muito a Deus por essa rádio. Estou muito bem na casa do Senhor. Bom dia para todos, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes. É interessante como o rádio pode ser uma ferramenta de apoio, porque há um encorajamento contínuo através dos cânticos, pregações, programação, enfim. Quero agradecer a Deus por essa bênção. Outro ouvinte dizendo aqui, ó: vivi o inferno das drogas durante 10 anos, fumei. Meu primeiro cigarro de maconha foi aos 15. Para mim, as pessoas diziam que não tinha jeito, só a morte, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes que encontrou em Cristo a saída. Não à toa ele nos escreve. Outro ouvinte de Madureira dizendo: eu era fumante, levei anos para conseguir parar de fumar, não só pelo vício em si, mas porque eu gostava. Ouvinte da Pavuna, eu fumei por mais de 15 anos. Quando me converti, não consegui largar de imediato. E todas as irmãs do círculo de oração sabiam, mas não me julgavam e nem me apontavam. Pelo contrário, oravam comigo e me ajudavam para eu não desistir. Um dia, uma irmã de uma outra igreja falou que Deus havia revelado o meu problema para ela e que ele conhecia o meu coração e me daria a vitória. Ela orou por mim e nunca mais eu fumei. Compartilha a nossa ouvinte. Ela acreditou naquela palavra. E vejam, uma vez mais, a companhia, gente para dar apoio, gente para estar ali ao lado, gente para encorajar para que ela pare, gente que intercede, gente que sustenta. Tudo isso aí me parece fundamental no processo para que essa pessoa possa se desvincular, especialmente do vício, o vício do cigarro, mas é um maldito vício. A pessoa se troca de vício, ele para de fumar o cigarro para chupar uma bala. Aí ainda está no vício, mas muitas vezes alguns usam isso como uma estratégia, é um passo, né? Vai diminuindo ali o nível de influência negativa no próprio organismo. Agora, o cigarro, ele é terrível, é tão terrível que ainda que a indústria seja obrigada a colocar nos seus rótulos, né, imagens de pessoas doentes por causa do uso do cigarro, o camarada vai lá, ele escolhe até qual a foto que ele quer, entendeu? Qual a doença. Compra de acordo com a doença, brincando com aquilo ali, como se aquilo ali fosse uma história, aquilo não fosse uma verdade. JR, desculpa, pastor. Você colocou algo aí muito interessante que esse ouvinte falou, da questão da ajuda. E também tem o lado contrário disso, porque tem pessoas que sabe que a pessoa está com vício, está lá na igreja, mas ela fala: não, tudo bem, isso não tem importância. E aquilo ali vai alimentando, porque a Bíblia diz assim, que um abismo chama outro abismo. E o melhor lugar para você estar é longe desse abismo.
Então, ao mesmo tempo que tem pessoas que ajudam, tem pessoas também que falam que aquilo ali não tem importância. E a Bíblia, ela é muito clara quando ela diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não posso conhecer a verdade se eu não tiver intimidade com essa verdade. Quem é a verdade? O próprio Senhor Jesus Cristo. Se eu não buscar essa intimidade com o Senhor Jesus, jamais eu vou conhecer a verdade. Jamais eu vou entrar na área da libertação. Então, eu vejo assim o desespero dessa ouvinte para o lado espiritual, né? Em todas as questões que ela pontuou aqui, ela está nessa guerra espiritual contra esse vício, né? E eu quero dizer para essa ouvinte e para todos que estejam passando por algo assim, um vício, né? Como a Marcela também aqui apontou, o vício da internet. O vício só nos afasta do Senhor. E que nós tenhamos no nosso coração a seguinte questão: a porta é estreita. É difícil nós chegarmos e alcançarmos a nossa morada celestial. É difícil. Nós vamos matar um leão a cada dia. Quando o meu dia termina, eu falo assim: mais um leão foi morto. Porque é uma guerra. Então a porta, ela não passou por reforma. Ela continua estreita. É difícil. Mas que essa ouvinte, que os ouvintes que estejam passando por alguma dificuldade, tenha isso em mente. Como fala lá em 1 Coríntios, eu quero encerrar aqui essa fala. Lá em 1 Coríntios 6, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Como um corpo pode glorificar a Deus alimentando um vício? Tem uma frase que diz assim: eu estou com duas feras. Aquela que eu alimentar mais é a que vai sobreviver no final do dia. Então, que você, ouvinte, alimente a esperança no Senhor Jesus, porque mesmo através dos tratamentos, mas quando Deus vem com a cura, não fica cicatriz alguma. Ainda em relação, só um minutinho, pastor, ainda em relação ao apoio, para todo dependente, há uma situação de codependência. Então, muitas vezes a família é codependente, às vezes os colegas de trabalho são codependentes, às vezes pessoas da igreja que convivem com a pessoa é codependente. E a codependência, ela é uma relação que é muitas vezes ambígua. Muitas vezes o codependente, ele sofre com o dependente, ele é afetado pelo dependente, mas ao mesmo tempo ele alimenta a dependência. É um dos problemas mais difíceis de trabalhar com o dependente, é a relação que ele tem com a família, que muitas vezes a família encobre, a família sustenta o vício, a família cria mecanismos para que aquela pessoa dependente continue dependente. Então, a cura de um dependente passa também pela cura de uma família. E no caso do dependente do tabaco, do cigarro, essa relação de dependência é muito forte com aqueles que estão próximos. Então é decisivo entender que a família tem um papel grande nesse processo. E se a família se une para ajudar a pessoa, ela consegue, fica mais fácil. Mas muitas vezes a família, os próximos, tornam-se problemas juntamente com o dependente. Então, a coisa não é tão simples muitas vezes para alguns que estão enfrentando essa luta. É preciso de uma abordagem às vezes mais ampla, seja por parte de quem está liderando na igreja, seja por parte do psicólogo ou do especialista que vai cuidar dessa situação. E o mais incrível que pareça, recentemente eu estava com um caso na igreja de uma pessoa que não é vício de cigarro, vício de mentira. A mentira torna-se um vício. É impressionante. Tanto como que a pessoa, né, pastor, acaba acreditando que a mentira é uma verdade. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Parece que a pessoa começa a contar uma determinada mentira e passa para tantas pessoas e de repente torna-se uma verdade, entre aspas. Então, a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Então, digo, irmãos, por favor, quem mente sabe que não deve fazer isso. Somos filhos da luz, filhos da verdade, portanto, vamos trabalhar a verdade, não a mentira, porque quem é mentiroso torna-se filho do diabo. Muito bem. Então, no caso, voltando aqui rapidinho no caso dela, há um texto aqui em Provérbios, capítulo 27 e 28, que diz assim: tomará alguém fogo em seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Ou andará o homem sobre as brasas, sem que seus pés se queimem? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, não brinca com o vício.
Não brinca com o pecado. Não brinca com essas coisas. Não dá para negociar, porque é um perigo muito grande. Porque o que acontece? O que o Salomão está dizendo aqui para você? Está dizendo o seguinte: olha, o povo de Israel na época fez isso. Andava com Dagon, Astarote, Baalins, e deu no que deu. Brincaram com fogo. Então, o vício é um fogo perigosíssimo. Começa assim: fuma esse cigarro, não tem problema. Você fuma. Dá uma tragadinha. Então, de 1 passa para 2, vai gostando. Existe no cérebro uma coisa chamada baía de mielina. O que é isso? É uma capa, como se fosse, imagina uma cebola, a capa da cebola que envolve. À medida que a pessoa vai fumando, seja o cigarro, ou drogas pesadas, ou o próprio tabaco de cigarro, aquilo vai eliminando aquilo ali e vai entrando na célula. Então, a pessoa, a dependência química, psíquica, física da questão do cigarro faz com que a pessoa não perca o apetite de comer, perca o sono. Muitas perdas que existem. Por isso, o maior apelo dela está nessa frase assim: o que fazer? Todas as nossas opiniões que estão sendo postas aqui nesta manhã, acredito que são opiniões que vai ajudar com certeza, apoiando. Agora o pastor disse uma coisa muito interessante com relação ao apoio. Se a família e os amigos não apoiarem, uma pessoa sozinha é muito mais difícil. Mas, querida, o caminho é você crer que Deus pode fazer isso e, sinceramente, procurar uma outra forma de ajuda. Claro, jamais seremos excludentes, Deus está sempre, incluso em nós, não há dúvida, mas procure um profissional, alguém que vá te ajudar, um psicólogo, com certeza. Eu concordo plenamente com o pastor César Mello, né, e ele inclusive levantou aqui há alguns momentos atrás, ao falar que a própria nicotina, o produto da nicotina, a fumaça, ela tem 4.700 componentes químicos e que chegam com uma velocidade de 7, no máximo a 19 segundos no cérebro e que faz uma alteração de neurotransmissores como dopamina, como também a serotonina, que vai trazer uma sensação de prazer para a própria pessoa. E essa sensação de prazer leva a pessoa a cada vez mais desejar este prazer que todos nós conhecemos, que é um prazer maligno, é um prazer que ao longo do tempo vai se tornar a própria infelicidade, a própria causa de enfermidade, como a enfermidade pulmonar, como a enfermidade coronariana, como enfermidade, isso não é, como também dos próprios pulmões, né, enfisema pulmonar, né? Agora, é importante nós observarmos que a nossa natureza humana, ela sempre aspira por aquilo que é mal, por aquilo que é perverso. Na realidade, precisamos de Cristo, que conhece bem essa natureza e pode nos libertar, sim. Mas o que eu quero colocar aqui é que para muitas pessoas, né, além de ter essa convicção, elas precisam também desse tratamento da ciência, que já foi colocado aqui, que não é excludente, ela precisa de ajuda. Outros ficaram curados simplesmente: Senhor, eu creio, o Senhor faz isso, faz. Mais outros ficaram também curando, dizendo: Senhor, eu sei, mas estou também me tratando. Não excluiu a possibilidade do tratamento, porque quando nós excluímos também a possibilidade do tratamento baseado somente na questão da fé, nós podemos cair aí numa questão muito séria, que é do fanatismo. De Vila dos Teres, um ouvinte dizendo: quando me converti eu parei de beber de imediato, mas o cigarro eu levei meses. Um dia a vontade de fumar foi tanta que fui pedir à minha irmã, que não era cristã, e ela me olhou com tanta recriminação por eu ser cristã e ainda está pedindo um cigarro, que doeu muito fundo no meu coração. Eu me senti envergonhando o evangelho. Depois disso, orei ao Senhor e nunca mais pus um cigarro na boca. Amém. Diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Olha que impacto, né? Foi o estímulo, que ela recebeu. É que por trás de toda vontade de usar o cigarro ou qualquer outra substância química que altera o nosso comportamento, há uma ansiedade, como já foi dito aqui, há uma angústia, há um sentimento ambivalente, um sentimento de incômodo. E essa emoção da recriminação foi tão decisiva, foi tão categórica na vida dela, que superou aquela angústia que ela estava sentindo, aquele desejo que ela estava sentindo, e foi bênção de Deus para a vida dela. Mas também a gente não só pode achar que a recriminação é a solução. Eu acho que cada caso foi a experiência dela. Foi a experiência dela. São experiências particulares. É porque ela se percebeu, o ponto dela é que não é nem a recriminação, ela se percebeu envergonhando o evangelho. Quando ela percebeu que ela poderia envergonhar o evangelho, estava envergonhando o evangelho pela sua atitude,
É como se o Espírito Santo de Deus, essa é a minha interpretação, o Espírito Santo de Deus falasse com ela assim, tá vendo? Aí ela falou assim, meu Deus, isso eu não quero. E aí não é a recriminação em si, mas é a constatação de que ela estaria como estava, envergonhando o evangelho. E agora, querida irmã, ao contar isso, você glorifica a Deus e honra o evangelho. Amém. O seu testemunho dignifica o evangelho, porque mostra como é a ação do Espírito Santo dentro do indivíduo que já, apesar de todas as suas lutas e dificuldades, se reconhece lutando contra, mas não sozinha. Há um cantor muito famoso que quando ele se converteu ao Senhor Jesus, ele usava drogas e bebia, fumava demais. Quando ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo, ele conta no seu testemunho que a única coisa que ele não conseguiu deixar foi o cigarro. E ele contou para o pastor, eu não consigo deixar o cigarro. Sei que o Senhor Jesus fez a obra na minha vida, mas eu não estou conseguindo deixar o cigarro. E o pastor disse para ele, não, meu irmão, você vai ficando aí na igreja que o Senhor vai te ajudar, mas você fica aqui na igreja. Mas pastor, eu vou estar trazendo escândalo, depois as pessoas serão contra o Senhor. Eu prefiro arriscar toda a minha integridade cuidando de você do que deixando você sozinho. E ao longo do tempo ele se curou. O pastor já reparou que a maioria das pessoas, quando enfrentam um problema, principalmente de ordem, de vício, pecado e tal, já reparou que a pessoa só fala a última frase de um versículo que Jesus falou? A carne é fraca. Mas olha o que o versículo diz na íntegra. Disse Jesus, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Pois, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o espírito está pronto, está ligado com o Espírito de Deus. De Irajá, um ouvinte dizendo, eu ainda sofro com o cigarro, meu pastor me aconselha, ora comigo, às vezes fico até muito tempo sem fumar, mas eu não consigo largar de vez, eu sinto muita vergonha. Eu nunca fumo na rua não, sabe? Só no meu quintal. Mas eu creio que Deus vai me dar a vitória, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes nos acompanhando agora. Ouvinte, é do quintal para o nada, entendeu? Tem que eliminar isso aí. Agora, o que eu constato aqui ouvindo a vocês e aos nossos ouvintes é que esta é uma luta extremamente difícil. Então, se você, olha, escuta bem, ouvinte, hoje em dia já não tem mais comerciais de cigarro na televisão. Os mais antigos se lembram de vários. O cigarro era associado ao sucesso, ao charme, à elegância, ao alto nível, ao status, ou a propaganda de Hollywood, né? Sofano na prancha. Então, era uma associação absurda, porque a associação que o cigarro deveria, como hoje se aponta, é uma doença, uma enfermidade. Só que existem pessoas que estão absolutamente viciadas nisso. Cresce o número de mulheres, né? Há um tempo você tinha maioria homens, o número de mulheres viciadas em cigarro cresce assustadoramente no Brasil. Você tem um grande número de adolescentes e jovens, sempre houve, mas hoje isso está sendo oferecido de uma maneira intensa. Para alguns especialistas é o primeiro passo na cadeia de vícios, ou seja, tem outros vícios mais complexos que esse vício, mas lembre-se, ouvindo as pessoas aqui, nós observamos o quanto esse vício é traiçoeiro. Você acha que está controlando, mas ele é que te controla, assim como todo e qualquer vício. Por exemplo, o bingo. O bingo e outros vícios de jogos, sejam jogos de Facebook, que tem muitos jogos de Facebook, jogos de internet, não exatamente de Face, as próprias redes que aí estão, que criam uma dependência. E aí nós estamos já nessa linha da dependência comportamental. Quando você estabeleceu ali o seguinte, olha, todo dia X eu tenho que ir ao bingo, entendeu? Ou faço a minha fezinha, ou se acumular a Mega Sena, já que é mega e já que está acumulada, é de Deus, entendeu? Quantas vezes a pessoa vai ser envolvida num processo como esse e ficar aprisionada porque acredita que a saída é aquela, ou mesmo, a vida tá tão difícil, gente, vou aliviar aqui, entendeu? Vou jogar aqui um bingozinho, não tem nada demais, tô aqui só com os amigos meus aqui, fulano, né? Beltrano, ciclano, aí cria dá aquela amenizada, só que quando a pessoa acorda, ela já está aprisionada. Como lidar com esse tipo de vício? O vício é traiçoeiro, ele é enganoso, ele seduz o coração, e se nós não colocarmos um ponto final dizendo, eu não vou fazer isso, todas as coisas me convêm, mas todas as coisas não me são lícitas, e eu não me afastar, por certo, você colocou bem, JR, o vício é que vai dominar a minha vida. Se eu não colocar um ponto final, dizer chega, basta,
eu não me comprometerei com isso, eu vou estar longe disso, eu acabo sendo seduzido pelo vício. Sobre vícios e compulsões, o melhor é nunca começar, né? É verdade. O grande ideal, o que seria desejável é nunca começar. Uma vez começado, uma vez envolvido com isso, é preciso compreender que, por mais que a pessoa tenha força de vontade, ela tem que estar vigilante sempre. Os grupos de ajuda, como Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, etc., eles têm uma compreensão de que é sempre um dia sem o uso de substância, sem estar dependendo daquele mecanismo para atender o vício. Seja na área do comportamento, igualmente. A pessoa que se habituou com determinadas práticas, o jogo ou as brincadeiras de internet, aquelas redes sociais, ela tem que estar consciente que, uma vez dependente daquilo, ela cada dia tem que vigiar, porque ela pode voltar a ser dependente outra vez. A Bíblia nos ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Você já viveu uma situação em que seu vício era maior que a sua vontade de agradar a Deus? 100% dos nossos ouvintes por telefone dizem que sim, 72% deles no site também afirmam que sim. Muito obrigado, queridos e amados ouvintes, participando conosco aqui no nosso Debate 93 de hoje, aqui na 93 FM, a Rádio do Povo de Deus. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Eu e meu esposo, diz aqui uma de nossas ouvintes, desde pequenos servimos ao Senhor, porém isso não foi suficiente para que nosso filho vivesse. Resolvemos engravidar, tudo estava muito bem, até que de uma hora para outra eu perdi meu bebê. Tenho certeza que Deus pode fazer qualquer coisa que seja impossível, mas por que ele não fez? Por que Deus tem que dizer não a algo que será bênção para a nossa vida? Como entender o não divino? O que fazer para não perder a fé e voltar a acreditar que o Senhor me ama? Qual o caminho para não ter medo do que o futuro nos reserva? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Gilton de Medeiros, obrigado, um forte abraço, querido. Obrigado, JR, um abraço para todos e um abraço também para a equipe do Jornal Novas, para a minha Igreja Batista Jardim Santíssimo, que hoje está num dia triste. Perdemos o pai do Wellington e Deus possa trazer o conforto e o consolo para aquela família. Amém. Muito obrigado também, querida missionária Miriam Aires. Obrigada, JR, por mais esse convite. Me sinto honrada em estar aqui. Quero deixar um abraço para a minha igreja, Assembleia de Deus, Ministério Praça Seca, pastor Natanael Castro, meus filhos, Natália e Manuel, aos meus colegas da FAICAD, professores. E um abraço também para o pastor Gessé, que no dia 18, a próxima quinta-feira, nós estaremos ministrando lá no Congresso de Mulheres. E a Carol Guido, de Belfor Roxo, um grande beijo a todos. Benção pura. Pastor César Melo, obrigado, um forte abraço, meu querido. Obrigado, pastor JR, os colegas, que esperamos que Deus possa ter abençoado nossa querida ouvinte por tudo aquilo que nós abordamos aqui nesta manhã. E eu quero mandar um forte abraço à minha família e todas as nossas queridas ovelhas em Guapimirim. Maravilha. Reverendo Lael de Alcântara, obrigado, forte abraço. Obrigado, JR, obrigado você ouvinte que teve essa possibilidade de estar junto conosco. Manda um abraço para a Igreja Presbiteriana de Bangu, a nossa Igreja do Coração. Como também, Deus abençoe os voluntariados do INCA e do INDO, que nesse momento estão trabalhando para a glória do Senhor Jesus. Dona Glória, um abraço para a senhora. Dona Glória. Dona Glória, a benção. Bom, como os nossos ouvintes têm acompanhado, na sexta-feira, dia 12 de junho, o JR fez 14 anos aqui à frente do comando do Debate 93 e nós estamos em comemoração, afinal de contas são 14 anos, né? E ao longo desses dias, sexta, ontem, até a próxima sexta-feira, a gente tem ouvido aí
algumas mensagens de algumas pessoas que passaram por aqui para deixar uma mensagem ao JR, agradecendo a Deus pela vida dele, por essa condução. E ao longo de 14 anos, muitos cantores passam aqui pela mesa do Debate 93, e essa cantora não é diferente. Sempre que ela pode, ela é uma amiga, ela consegue estar aqui com a gente. Vamos ouvir o que a Fernanda Brum tem para dizer pro JR? Alô, JR, aqui é Fernanda Brum e eu quero te parabenizar por todos esses anos à frente do Debate 93. Nós te amamos muito e a sua opinião é muito importante para todos nós. Tchau, amigo, parabéns! Ao longo também de 14 anos, a gente sabe que os debatedores se tornam muito amigos, né? Se tornam mais do que debatedores, se tornam amigos. E eu sei que esse pastor que vai passar aqui é muito amigo do JR, pastor Marco Antônio Peixoto. Olá, querido JR, é um prazer muito grande a gente falar aqui com você. Esses 14 anos que você está aí fazendo diferença na 93, na rádio, Deus tem usado você tremendamente e nós estamos muito felizes pela sua vida, pelo seu ministério aí na rádio. Olha, que você possa continuar assim, aumentando mais ainda a tua sabedoria, o teu conhecimento em Deus e administrando esse debate que tem sido uma bênção para toda a família aqui do Rio de Janeiro e do Brasil também e até do mundo, né? Pela internet. Deus te abençoe muito, ok? E parabéns também para o Haroldo, para o Evelise, para todos da rádio. Aquele abraço, nós vamos estar juntos aí já. Um abraço. Bênção pura. Esse áudio chegou pra gente ontem. Embora ela não tenha dito nome, não tenha dito a igreja, não tenha dito nem o bairro da onde ela é, mas eu sei, a gente sabe que ao longo desses 14 anos, JR sempre faz questão de dizer que o Debate 93 é uma extensão do ministério dele. E a gente que trabalha perto dele, na sexta-feira vocês acompanharam aí as 3 outras produtoras que trabalharam com ele antes de mim, e elas sabem tão bem quanto eu que tudo que o JR faz é sempre pensando no ouvinte, nos nossos ouvintes, em você que tá aí do outro lado. E é por isso que eu destaquei esse áudio de uma ouvinte que ela não deixou o nome, ela não deixou a igreja, a gente não sabe quem ela é, mas ela demonstra muito bem o amor e o carinho dos nossos ouvintes. Pode soltar, JR. Rapaz, JR, que o Senhor possa te dar força para continuar nesta rádio, porque você faz a diferença. Tem pessoas que às vezes tá triste, a gente liga o rádio, aí você fala umas palavras que confortam nosso coração. Que o Senhor venha poder te dar muitos e muitos anos nessa rádio, falando de amor, falando de Deus. Parabéns pelos seus 14 anos. Fale com o Debate 93. 246. Não tem problema, né? Assim, a emoção fica assim. E como o JR também é alegria, todo mundo gosta dele, até os brinquedos gostam dele. E o Toy Story tá passando por aí pra deixar um recado pra ele. Tem uma cobra na minha bota! JR, aqui é o Woody do Toy Story. Eu e o Buzz Lightyear queremos deixar um alô pelos seus 14 anos à frente do Debate 93. Parabéns, cowboy! Estamos ligados! Buzz, fala com o JR! Buzz! Ai, ele sumiu! Vamos procurá-lo, Bala Novo! Eu já volto, JR! Muito obrigado, minha querida amiga pastora Fernanda Brum, muito obrigado ao querido pastor Marco Antônio, meu amigo, a essa querida ouvinte participando conosco, que não deu aqui os dados, mas olha, que palavra boa, abençoada, muito obrigado. E esse mágico, maravilhoso, extraordinário Marco Ribeiro, com essa voz incrível e as suas dublagens reconhecidas em todo o país, muito obrigado por esse carinho, pelas orações dos nossos ouvintes, é sempre muito bom agradecer a Deus, glorificar a Deus, reconhecer que tudo isso é graça bendita que vem de Deus, e estar aqui com você, ouvinte amado, além de ser uma extensão do meu ministério, é um remédio para mim. Eu agradeço demais o seu carinho e a sua tremenda audiência. Nós vamos orar juntos nessa hora e vamos agradecer ao Senhor por esse tempo de debate hoje, e vamos pedir a Deus que o reverendo Lael ore conosco, e vamos apresentar, né, o nome das pessoas que estão aprisionadas a tantos vícios sobre os quais conversamos hoje. Deus há de libertá-las nesta hora em nome de Jesus. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, a nossa gratidão a Deus pelo trabalho que o JR tem
realizado, ó Deus, nesta rádio. Nós agradecemos, ó Deus, a extensão desse ministério que tem abençoado muitas vidas. Continue motivando, continue incentivando, continue derramando da tua unção, ó Deus, sobre o teu servo, para que o teu servo nas tuas mãos continue firme, obediente e irrepreensível nesse ministério que o Senhor tem chamado. Nós rogamos, ó Deus, a tua bondade e misericórdia sobre aqueles que estão enfermos. Ó Deus, nós cremos nesse poder que faz a diferença, que esse poder possa ir de encontro a esses enfermos, ó Deus, e encontrarem graça diante dos teus olhos para serem curados em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Espero, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, larará.